Olá, vamos falar hoje sobre a primeira lei de Newton, chamada lei da inércia. Primeiro é preciso saber o que é inércia. Inércia é a medida da massa de um objeto. Nessa imagem, por exemplo, o caminhão possui uma massa muito maior que a do motoqueiro. Mesmo o motoqueiro e a moto juntos possuem uma massa bem menor do que a do caminhão. Nós dizemos então que o caminhão tem uma inércia maior do que a moto. Então, podemos dizer que a inércia é a medida da massa. Como a massa do caminhão, representada pela letra M maiúscula, é muito maior do que a massa do motoqueiro, a sua inércia também é maior. Mas o que vem a ser inércia? Tudo bem, é a medida da massa, mas o que significa inércia? Inércia significa uma resistência à variação da velocidade, uma dificuldade de variar a velocidade. Ou seja, é muito mais difícil eu acelerar o caminhão do que uma moto. Também é muito mais difícil desacelerar, ou seja, parar um caminhão em movimento do que parar uma moto. Claro, isso depende também da velocidade, mas imaginando um caminhão e uma moto à mesma velocidade, é muito mais difícil parar o caminhão do que a moto. Aqui um exemplo. Digamos que você faça a seguinte experiência. Um cartão, você apoia no dedo, coloca em cima do cartão uma moeda. Se você der um peteleco aqui no cartão, o que vai acontecer? Bom, vamos ver a resposta. Se você der um peteleco no cartão sem virar o cartão para cima ou para baixo, ou seja, bem na horizontal, a moeda tende a permanecer no lugar. Então você continua equilibrando a moeda. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque um corpo em repouso tende a permanecer no repouso. É o que diz a primeira lei de Newton. Um outro exemplo. Imagine aqui uma rampa, um plano inclinado, que termina em um plano que eu posso variar o ângulo aqui. Eu vou começar com um ângulo grande. Essa experiência é a que Galileu supostamente teria feito. Então tem uma rampa, um objeto que vai deslizar. Aqui no simulador é sem atrito. Claro que a experiência de Galileu, ele tentou ao máximo minimizar o atrito. Veja o que ocorre. O objeto desliza e no outro plano ele tende a parar. Veja, ele vai até um ponto, para devido à força-peso, força gravitacional, e retorna. Se eu diminuir essa inclinação, ele consegue atingir uma distância maior antes de parar. Parou e volta. Se eu diminuir ainda mais a inclinação, ele vai ainda mais longe. E mais longe. O que aconteceria, pensou Galileu Galilei, se não houvesse inclinação nenhuma? Se o ângulo ali fosse zero de inclinação? Bom, supondo que não haja atritos, esse objeto vai se deslocar para sempre. Não haja atritos nem nenhuma outra forma de resistência, ele vai se deslocar indefinidamente. Portanto, enunciando aqui a lei, podemos dizer o seguinte: que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, mas um movimento retilíneo, veja, linha reta, e uniforme, ou seja, velocidade constante. Vamos em frente. Vamos a alguns exemplos de perguntas, de questões. Imagina um ônibus cheio de passageiros em pé. Esse ônibus é freado bruscamente. Por causa disso, os passageiros vão ser lançados para frente. Qual a explicação desse fenômeno? Será que surge uma força sobre os passageiros? Será que o deslocamento do ar é que empurra os passageiros? Ou será que por inércia esses passageiros tendem a continuar em movimento uniforme? Bom, de acordo com a primeira lei de Newton, é isso que ocorre. Os passageiros dentro do ônibus estão dotados de movimento, o mesmo movimento do ônibus. Os freios agem somente sobre o ônibus e não sobre as pessoas. Portanto,
se o sujeito não está bem seguro, não está bem firme, né, segurando no corrimão, segurando ou está sentado, eles vão ser lançados para frente. Outra perguntinha. Para iniciar o movimento de um veículo, a partir do repouso, usamos a primeira marcha. Né? A primeira marcha para iniciar o movimento. Por que essa primeira marcha? Porque ela produz uma força maior. Depois, com o veículo já em movimento, vamos passando para marchas mais leves. Passando para a segunda, terceira, quarta, quinta marcha. Como se explica essa necessidade pelas leis de Newton? Será que todo corpo possui uma tendência natural a ficar parado? Ou será que todo corpo possui uma tendência natural a conservar o estado de movimento? Por estado de movimento aqui entenda velocidade. Tende a permanecer na mesma velocidade. Será que é isso? Sim, é o que diz a primeira lei. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Uniforme indica velocidade constante. Todo corpo tende a conservar a velocidade. Variar essa velocidade exige força. A questão é que, então, para retirar o corpo do repouso, eu preciso exercer uma força, porque o corpo parado tende a permanecer parado. Né? O corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Uma vez que ele já adquiriu uma velocidade, eu não preciso continuar exercendo força para que ele mantenha essa velocidade. Ele, se não houvesse atrito, se não houvesse nenhuma forma de resistência, ele manteria essa velocidade. Eu só preciso, portanto, manter uma força suficiente para vencer as resistências, e não mais para continuar, para conservar o movimento. Né? Ele já tende a conservar esse movimento. A única coisa que faria esse veículo parar são as forças de resistência. Portanto, a resposta certa aqui, na verdade, seria a letra B. Todo corpo possui uma tendência natural a conservar o estado de movimento.